Mas então, o senhor estava falando para a gente sobre o curso, né? E é exatamente isso que eu gostaria de começar o tema com o senhor hoje. Sobre, se o senhor puder falar para a gente um pouco de Helena Guerra, como começou a renovação carismática? Aham, tá. A Beata Helena Guerra, ela viveu ali na segunda metade do século XIX. Ela fundou um instituto na cidade de Lucca, na Itália. Eu tive a graça de ir lá nessa cidade, onde ela está sepultada, onde ela passou a vida toda. É, e fundou esse Instituto das Oblatas do Espírito Santo, é o nome. Tinha como finalidade educar, como essas congregações, institutos religiosos que existem até hoje, de educação de jovens, etc., escolas. E ela fundou ali em Luca esse instituto. Uma das crianças catequizadas por ela, uma das mais famosas, conhecidas, foi Santa Gema Galdani, né? Santa Gema recebeu, inclusive conheceu a paixão de Cristo através de Helena Guerra, né? Foi Helena Guerra que apresentou a ela a paixão do Senhor. E Helena Guerra tinha essa devoção à pessoa do Espírito Santo. Ela começou um movimento de orações na, nas casas de Luca e da região. Eram chamados pequenos cenáculos do Espírito Santo. Tinham a finalidade de fazer orações nas casas, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre as famílias e tudo mais. Não era nada carismático como a gente conhece hoje, né? Mas era algo mais devocional. Ela percebe como na igreja, né, o quanto na igreja católica a pessoa do Espírito Santo era um tanto negligenciada. Ela percebe que, né, as pessoas, os católicos daquele período, não falavam tanto do Espírito, não invocavam tanto o Espírito. A pessoa do Espírito Santo era uma espécie de desconhecido, era uma expressão mencionada na liturgia, mas que não fazia parte da vida espiritual dos católicos daquele período. Então ela começa, através do diretor espiritual dela, eu esqueci o nome do padre agora, eu até tenho aqui, as chamadas Cartas de Fogo. Ela começa a escrever para o Papa, na época, o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, né, reinou na nossa igreja, né, no trono de Pedro, na passagem do século XIX para o século XX. E o diretor espiritual ia constantemente a Roma, né, era um padre que tinha acesso ao Vaticano, o diretor espiritual de Helena Guerra, então ele começou a levar essas cartas até o Vaticano. Na verdade é perto, né? É, Luca fica perto ali da cidade de Roma, né? sim, fica perto. Dá o quê? De carro, 1 hora e pouco, 2 horas, não é muito longe. É na Toscana, Roma fica no Lásio, Luca fica na Toscana, que é a província vizinha, né? Não é tão longe, não. É porque E se a gente for parar para pensar, é engraçado, né? O Papa receber uma carta assim e ler de prontidão, né? Se eu não me engano, são 11 ou 14 cartas, né, que ela escreve. E é uhum. interessante, né, o Papa ler. Né? Eu fico imaginando se fosse hoje, né, se o Papa Francisco leria a carta de todo mundo, né? Ele ainda hoje o Papa recebe, né? Ele sempre recebe muita correspondência. E só que essas correspondências elas passam por uma equipe de triagem até hoje. Essas pessoas leem, respondem em nome do Papa, dependendo do que é. Às vezes são pedidos de oração, enfim. O Papa nem toma conhecimento pessoalmente. Mas no caso dessas cartas, esse padre tinha acesso ao Palácio Apostólico. Eu não me recordo exatamente que função ele exercia.
Tem um livro aqui sobre isso, que eu trouxe lá de Luca, na esperança de conseguir lê-lo, mas não tive tempo até hoje. Já faz uns 3 anos que está aqui na minha prateleira. Muita coisa para ler, na fila. E fato é que o Papa recebeu essas cartas em mão. Ele nunca respondeu pessoalmente, tá? De próprio punho, ele nunca respondeu. O que chama a atenção, que nos faz perceber claramente que ele as leu de fato, é que o Papa lançou uma carta encíclica chamada Divinum Illud Munus, bem no finzinho do século XIX, uma encíclica dedicada ao Espírito Santo. É a primeira encíclica dedicada ao Espírito Santo em quase 2000 anos de igreja. A gente tem muita coisa escrita sobre o Espírito Santo na Igreja Latina, né, na nossa Igreja do Ocidente, mas difusas, sempre presente em outros tratados de teologia. Nunca nada exclusivamente sobre o Espírito Santo. Foi a primeira vez que um Papa escreveu exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo, não como uma menção, mas como objeto do discurso propriamente dito. Então, foi a primeira vez. E muitas expressões contidas na Divinum Illud Munus são expressões contidas nas cartas de Helena Guerra. Então, hoje, quem pega as cartas e lê, pega a encíclica e lê, percebe que o Papa leu e a forma, vamos assim dizer, dele responder foi redigindo a carta encíclica. Ele responde não só a Helena Guerra, mas responde ao mundo inteiro. E essa carta é um marco histórico na teologia do Espírito, né, no Ocidente. E na virada do século, de 1900 para 1901, o Papa decide fazer uma vigília e consagrar o século XX, que ia começar no dia 1º de janeiro de 1901, ele decide consagrar o século XX ao Espírito Santo. Decide fazer uma consagração oficial na Praça de São Pedro, recitando o Veni Creator à meia-noite daquele dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. E com a Praça de São Pedro repleta, uma vigília muito bonita. E ele faz essa vigília e essa consagração. Então essa foi a influência, essa foi a contribuição de Helena Guerra e do Papa Leão XIII. Curiosamente, o que acontece naquela data? Por questões de fuso horário, meia-noite em Roma era 5 ou 6 horas nos Estados Unidos, né? No fuso horário central. Os Estados Unidos tem, se não me falha a memória, 3 ou 4 fuso horários. No fuso horário central, que pega ali o estado de Kansas, era mais ou menos 6, 7 horas. Ali, na cidade de Topeka, no Kansas, havia uma universidade, universidade metodista, protestante, portanto. Protestante histórica, né, das igrejas que remontam à Reforma. A igreja metodista é um ramo da igreja anglicana. E ali havia um pastor, que era professor, chamado Charles Parham. Obviamente é uma comunidade que não tinha, né, sem comunhão com a Igreja Católica, então eles não sabiam absolutamente nada do que se passava no Vaticano, em Roma, não sabiam nada sobre consagração do século XX ao Espírito Santo, ou encíclica Divinum Illud Munus, nada disso. Eles não sabiam. Mas, providencialmente, eles também lá sentiram o desejo de passar aquela noite, véspera de Ano Novo, na torre da universidade, uma sala na torre, meditando sobre Atos dos Apóstolos e rezando, pedindo que aquele século que ia se iniciar à meia-noite, que já estava iniciando em Roma, né, pelo fuso horário, Ano Novo chega do Oriente para o Ocidente, em Roma já era meia-noite. E eles
rezavam ali pedindo que o Espírito Santo inundasse o século XX. E naquela noite, na tarde, né, no final da tarde, num dos momentos de oração desse grupo metodista, acontece um fenômeno de línguas. Uma das estudantes, a Suzy Osman, ela começa a falar uma língua estranha durante o momento de oração. Todo mundo se assustou, ninguém esperava aquilo. A igreja metodista, até hoje, é uma igreja histórica, eles não são pentecostais. Estou falando aqui do primeiro fenômeno na virada do século. Nós temos notícia. Ô, Padre Douglas, então não existia pentecostalismo na igreja evangélica antes disso? Não, não. O que existiam eram coisas, eram uma espécie, era como movimentos, tanto espirituais quanto literários, que prepararam o pentecostalismo, mas não era o pentecostalismo propriamente dito. O que existia, por exemplo, era o movimento Holiness. Holiness em inglês é santidade. Era um movimento literário, na realidade. Era um conjunto de autores que faziam publicações na época, tentando responder a seguinte pergunta. A última obra do Espírito Santo na vida do crente é a salvação? Ou os salvos, além de salvos, precisam ser santos? Veja, eu estou falando de mundo protestante. Isso é uma coisa tão óbvia para nós, né? Para nós católicos é óbvio que a salvação é operada no batismo e a vida é um processo de santificação, né? Mas o protestantismo, historicamente, rompeu com essa premissa no século XVI. Com Lutero. E com Lutero, radicalizou-se isso depois, principalmente no calvinismo e em outros ramos das muitas teologias protestantes, acabaram por não acreditar que fosse possível o atributo da santidade ao ser humano. Mas, estudando os textos bíblicos, né, passados ali naquele período, né, mais de 400 anos da Reforma, naquele período, esse assunto volta à tona no mundo protestante, né? No mundo católico, isso sempre foi ponto passivo. Mas no mundo protestante, eles começam a escrever, né? É possível que Deus faça em nós um processo além da salvação pela fé, que é uma premissa, né, da protestante, depois da salvação pela fé, a salvação recebida. É possível uma santificação? Era a primeira pergunta. Segunda pergunta, quais indícios nós receberíamos dessa santificação? Quais sinais? Quais evidências? Terceira pergunta, podemos esperar e devemos pedir um tempo de santificação dos cristãos, dos crentes, né? Então, assim, muita literatura nos Estados Unidos, que foi onde começou o movimento Holiness, muita literatura, eram revistas, artigos, livros, começaram a surgir para responder essa pergunta, e colocando ali textos bíblicos. Essas perguntas é o que dão início também àquilo que aconteceu no país de Gales? Sim, o movimento Holiness se espalhou, né, depois pela Europa, e ali em Gales, na Grã-Bretanha, onde hoje é a Grã-Bretanha, principalmente, porque a denominação, na época muito jovem, mas que ficou mais propensa ao movimento Holiness, foi a Igreja Metodista. A Igreja Metodista, com a teologia de Wesley, ela tinha essa tendência. Wesley, nos seus escritos, ele defende, a partir de uma experiência pessoal vivida por ele, ele defendia que sim, após a experiência de salvação, né, aquela coisa de aceitar Jesus, né, você aceita Jesus pela fé, se batiza, recebe o batismo, e mesmo depois dessa experiência, era possível uma outra experiência, ainda mais forte, ainda mais profunda, que iniciaria
o aprimoramento da salvação recebida, que é a santidade. E o Wesley, ele chamava isso de aquecimento do coração, né? Heating the heart, o aquecimento do coração. Porque ele sentiu, ele narra essa experiência um dia em oração, ele sentiu como que o coração pegando fogo. Um fogo entrou nele e daquele dia em diante ele se tornou uma outra pessoa. Só que ele já era crente, batizado, já era cristão. Então foi uma experiência diferente. Tanto que até hoje o símbolo da Igreja Metodista é um coração com fogo, é quase parecido com o Sagrado Coração de Jesus. E eles defendem isso na teologia metodista, wesleyana. E o metodismo, ele nasceu como movimento na Inglaterra. Ele foi para os Estados Unidos depois. Ele nasce na Inglaterra. Então, país de Gales, Irlanda, Inglaterra, Escócia. O movimento Holiness começa nos Estados Unidos, mas chega e prolifera bastante na Europa, ali nos países anglos, né? Até chegar ao William Seymour. Isso. Agora, veja. William Seymour, 1906. 6 anos depois dessa experiência que eu estou falando de Topeka, no Kansas. Uma curiosidade, abrindo parênteses aqui, hoje, essa universidade que era metodista, lá em Topeka, onde aconteceu a primeira manifestação de línguas, hoje ela é uma paróquia católica romana. O prédio foi vendido, a Igreja Metodista vendeu, e a diocese comprou, eu não me lembro que ano, hoje é uma paróquia. Então, o lugar onde houve a primeira experiência pentecostal carismática do século XX, era dos metodistas, hoje é uma paróquia católica e pode ser visitada, inclusive. Só uma curiosidade, né? Essa moça, a Suzy Osman, ela falou em línguas ainda por mais de uma semana. Ela não conseguia parar. Algumas pessoas até identificaram nas línguas que ela falava o mandarim. Então, muito provavelmente ela, além de ser uma experiência de glossolalia, de falar línguas estranhas, ela também foi uma experiência de xenolalia, né, de língua estrangeira. E ela, depois a experiência cessou, a Igreja Metodista abafou a experiência. A Igreja Metodista não tem essa tendência, assim, a, vamos dizer, experiências que pareçam muito emocionais, sabe? Eles têm uma propensão teológica, espiritual, àquilo que viria a ser o pentecostalismo, mas não dava assim para entender muito o que é que eles esperavam, né, com o movimento Holiness. Se propagava uma literatura, mas não havia uma expectativa de que aquilo fosse obter uma resposta assim tão chocante como foi o movimento pentecostal. Então, assim, durante 6 anos, esse fato ficou desconhecido. O Charles Parham, que era o pastor presente, por obediência à sua igreja metodista, ele não levou adiante, né? Não tentaram fazer novos grupos para que aquilo se repetisse, etc. Deixaram isso para lá. Mas, nas aulas de Bíblia que ele ministrava, todas as vezes que ele lecionava Atos dos Apóstolos, os seus alunos, ele mencionava como exemplo esse fato, porque ele ficou muito impressionado na época com o que tinha acontecido, e ele contava para os alunos. Lembrando que naquele período ainda era muito forte culturalmente o apartheid norte-americano, de brancos e negros. Era muito forte. Segregação racial, né? Isso, a segregação racial. Então, o Charles Parham era branco, o pastor de cor branca, e só podiam participar das aulas dele os brancos. Mas tinha um jovem negro que tinha muito desejo de estudar Sagrada Escritura, né, com o Charles Parham, mas não podia entrar na sala. Então ele ouvia as aulas da janela, do lado de fora. Ele ficava ouvindo, às vezes até escondido, para
não causar desconforto ali para o Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon viajava Estados Unidos inteiro, o país inteiro, ministrando aula. Ele foi ministrar em Los Angeles uma vez e esse negro soube e ouviu aquele ensino sobre Atos dos Apóstolos pela janela, escondido, e ficou muito impactado de saber que alguém tinha vivido na modernidade, né, naquele período, uma experiência de Atos dos Apóstolos, de falar em línguas e tudo mais, e que aquilo aconteceu tão espontaneamente como uma resposta do Espírito Santo a uma tarde de orações que os metodistas tinham feito na véspera do Ano Novo. Então, o nome desse aluno era William Seymour, né? Não era um pastor na época. Ele era um crente. Eu não me lembro se ele frequentava alguma igreja. Essa parte da história eu preciso reler. Nesse livro tem essa história. Ó. Aqui vai sair ao contrário, porque eu estou olhando pela câmera. O Século do Espírito Santo, do Vincent Synon. Vincent Synon, que faleceu mês passado, o Vincent Synon, um grande autor. Nossa. Aqui conta, inclusive, a história da Helena Guerra. Tá? Esse autor é evangélico, protestante, mas ele fez uma pesquisa muito honesta à história. Então ele inclui o movimento carismático católico aqui, ele inclui menções às cartas de Helena Guerra com o Papa Leão XIII, e fala do William Seymour e do movimento pentecostal original. Aqui tem a história dos 100 anos, você vê que é um livro fininho, né? São os 100 anos de avivamento pentecostal e carismático. Então, esse livro vale a pena ser lido. E o fato é que o William Seymour, ele resolve fazer reuniões de oração aos moldes daquela que ele ouviu o Charles Spurgeon comentar nas aulas. Então ele reúne na casa dele a esposa chamava Lucy Farrell, William Seymour. Ele chama assim, mais outros amigos, irmãos, pessoas ali da rua dele, e eles começam a fazer orações pedindo que o Espírito Santo renovasse os mesmos sinais do período de Pentecostes. E aí começou a acontecer as manifestações de línguas. Alguns começaram a falar em línguas. Tem bastante detalhes da época narrados. Tem até um documentário muito interessante no YouTube, o Avivamento da Rua Azusa, e conta a história ali de como foi. Até crianças eram batizadas com dom de línguas, manifestavam os dons, e eles começaram a fazer cada vez mais essas reuniões. Começou nas casas, algumas coisas muito prodigiosas aconteciam. Teve uma reunião de oração que uma das irmãs sentou no piano e começou a tocar. Ela nunca tinha nem tocado num piano, não sabia tocar piano, mas ela sentou e começou a tocar, e tocou para o resto da vida, né? Deus fez ela tocar piano a vida toda, sem nunca ter estudado, e tocou brilhantemente, tocava qualquer coisa. Foi um milagre mesmo. Não cabia mais, isso entre os negros, né? Eram todos negros. Não cabia mais nas casas deles, eles resolveram alugar um galpão numa rua próxima à casa deles, que era a Rua Azusa, em Los Angeles, e começaram ali a missão apostólica, né? Apostolic Mission of Azusa Street. A missão apostólica da Rua Azusa era um salão com 2 andares, e então as reuniões eram assim, embaixo. O templo era disposto de um modo que ele demonstra as convicções do movimento pentecostal que nasceu ali. Então, aqui é o nascimento do movimento pentecostal. O primeiro andar é o que a gente chamaria de andar da salvação. Então a salvação vem pelo querigma. Você ia num culto, na missão apostólica, e ouvia a palavra, uma pregação sobre o senhorio de Jesus e a salvação, e você era convidado a aceitar, se tornar cristão. Então ali eram feitos os apelos, né, que os evangélicos até hoje fazem no culto, né? Quem deseja aceitar, renunciar os seus pecados, mudar de vida. Então se fazia ali
essa oração. Depois que você passava por essa oração, que é a oração de salvação, que a pessoa era salva pela fé, ela subia, então ela subia uma escada, ia para o andar de cima, era proposital para recordar o cenáculo do Pentecostes, subia para o andar de cima, e lá em cima acontecia um outro culto. Então, assim, era 1 hora lá embaixo e 1 hora lá em cima. O culto era feito nos 2 andares. Lá em cima, havia uma outra pessoa que pregava sobre a efusão do Espírito Santo. E mostrava que os salvos precisam. Então, tá aqui a resposta do movimento Holiness, a resposta que o pentecostalismo dá. Você que é salvo, precisa manifestar um fruto da salvação. Então, é possível iniciar o processo de santidade? Sim. Mas esse processo, ele só inicia primeiro, quando você é salvo e aceita Jesus. E depois de aceitar Jesus, você precisa receber o batismo no Espírito Santo. Esse processo de santidade é o que a gente chama hoje de vida no Espírito? Isso. Só que na nossa teologia católica isso é mais amplo, tá? Porque, concluindo aqui o raciocínio, para o pentecostal ali na Rua Azusa, esse batismo no Espírito, para saber se você recebeu, você tinha que falar em línguas. O falar em línguas era a evidência do derramamento. Eu estou até, esse período de quarentena, eu estou atualizando as minhas leituras, né? Estou lendo aqui um livro do Robert Menzies, que é americano, é um livro sobre glossolalia, sobre dom de línguas. Né? E ele fala sobre a teologia, vou até ver aqui o nome, teologia da evidência inicial, que é o que inaugura o movimento pentecostal. Então, como saber que você está cheio do Espírito Santo? É necessário uma evidência inicial. A evidência é o falar em línguas. Isso lá, 1906, na Rua Azusa. Quem não fala em línguas, quem não manifesta dom de línguas, não foi batizado no Espírito Santo. Então, para William Seymour, batismo no Espírito Santo não é uma mudança de vida. Então, a origem do movimento pentecostal, 1906, né, é o chamado pentecostalismo clássico. Para eles, existem 2 batismos. Isso não é a nossa teologia católica. Não. No pentecostal clássico, existe o batismo nas águas, que é a evidência da salvação. Você aceita Jesus, e aí você é batizado na água. Depois de batizado na água, você já está salvo, mas você precisa agora entrar no processo de santidade. E o processo de santidade, para saber se você foi admitido nele ou não, né, porque é o Espírito Santo que te admite nesse processo. Para saber se você foi admitido nele ou não, o Espírito ele tem que se manifestar em você de alguma forma, senão não tem como saber se você foi admitido. E de que modo nós sabemos que você foi admitido? Se você manifestar por falar em língua. O dom de línguas é o segundo batismo. Então, isso é o que define o pentecostalismo protestante. Tá? Mas lá tinha bastante manifestações de curas também, né? Calma, que isso aí é lá na década de 50. Eu ainda estou em 1910. Na Rua Azul, em 1916, não tinha essa questão de cura? Tinha cura, sim. Mas vamos supor, eu estou te falando aqui que o culto era em 2 momentos, né? Onde aconteciam as curas e os milagres? No andar de baixo. As curas e os milagres, para o pentecostal, são evidências para despertar fé nos que ouvem a palavra. Então, olha só, você... Voltou? Voltou. Tá. Então aconteciam os milagres no culto, e aí, por causa dos milagres, depois das orações de cura e milagres, e aconteciam milagres assim, espantosos na Rua Azusa. Curas assim, escabrosas. Os jornais da época noticiavam. A gente sabe da credibilidade do movimento da Rua Azusa pelos jornais da época, que eram imparciais, né? Muitos jornalistas eram até ateus. Mas a Rua Azusa ficou tão famosa que era objeto de muita reportagem. Os repórteres iam e narravam coisas assim. Eles saíam encabulados de lá. Tem um jornal
de Los Angeles que narra, né, o jornalista viu uma pessoa amputada, ela não tinha um membro, diante dos olhos de todos, ia crescendo o osso e a carne. Deus fez um membro novo na frente de todo mundo. Milagres assim, fenomenais. Então, isso acontecia lá embaixo. Aí, diante dos milagres, era feito o apelo. Você aceita Jesus? Você deseja crer? Aí as pessoas criam. Muitas, inclusive, eram batizadas ali. No andar de baixo tinha o tanque. Depois de batizadas, elas subiam para receber o batismo no Espírito Santo. Entende? Ou, se uma pessoa era batizada, já começava a falar em línguas lá embaixo, fazia o contrário. Né? Batizava a pessoa na água e já mandava ela embora. Ela nem subia para o andar de cima, para o segundo culto, que era feito no andar de cima. Por quê? Porque eles usam, né, o pentecostal clássico, eles usavam como base os textos de Atos. Atos 2, Atos 10, Atos 19. Então, por exemplo, em Atos 19, Paulo primeiro batiza os discípulos de Éfeso, depois ele impõe as mãos e eles falam em língua. Então, batismo na água, batismo com o Espírito Santo. Já em Atos 10 é o contrário, casa de Cornélio. Primeiro eles falam em línguas. E aí, por causa disso, Pedro vai lá e batiza eles com água. Então, batismo no Espírito Santo, batismo na água. Isso é o movimento pentecostal. Tá? A teologia, a doutrina do movimento pentecostal clássico, 1906, e nos anos seguintes, crê dessa forma. Aqui no Brasil, esse tipo de pentecostalismo foi representado por duas denominações, tá? Aqui no Brasil. Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus. Essas duas denominações, Congregação Cristã nasce em 1910, Assembleia de Deus 1911. Então, elas tinham essa teologia. Tá? A Congregação Cristã até mantém muito dessa teologia. A Assembleia de Deus é um caso à parte, ela precisaria ser um pouco mais estudada, porque é uma denominação que ela foi se modificando ao longo das décadas. Mas vamos lá. A missão da Rua Azusa foi a origem histórica de todas as outras igrejas pentecostais, nos Estados Unidos e no mundo. Todos os missionários das primeiras igrejas pentecostais nos Estados Unidos e do mundo ou receberam o batismo no Espírito Santo em Azusa ou receberam com alguém que recebeu lá. Então, por exemplo, o Francescon, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, ele recebeu o batismo no Espírito Santo numa reunião feita por um missionário da Rua Azusa que foi para Chicago, no Illinois, onde o Francescon morava. Depois o Francescon vem para o Brasil e começa a Congregação Cristã na colônia italiana. O Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que são os dois missionários suecos que começam a Assembleia de Deus aqui no Brasil, foram na Rua Azusa e receberam lá o batismo com o Espírito Santo. Né? Então, a Rua Azusa é a origem de tudo. Mas um detalhe que pouca gente sabe é que, apesar da Rua Azusa ter sido assim, essa explosão pentecostal, ela só durou 4 anos. De 1906 a 1910. Depois aconteceram problemas de liderança. Né? Logo, William Seymour também faleceu. Ele tinha muitos problemas de saúde, ele já era cego. Ele era cego de um olho e enxergava muito pouco com o outro. E ele, assim, não era um líder de pulso. Ele tinha o carisma, tinha o dom, mas ele não era uma liderança muito articuladora. Então, logo, lá em Los Angeles, houve um racha da missão da Rua Azusa. A missão apostólica deixou de existir e ela meio que originou 2 igrejas que nasceram a partir dela. E ela teve que acontecer isso por causa da segregação racial, que infelizmente não tinha sido... Assim, na Rua Azusa, a Rua Azusa não discriminava a cor. Então, quem ia no culto da Rua Azusa via tanto brancos quanto negros. O problema era continuar. Não podiam continuar frequentando juntos brancos e negros.
tinha até problemas com lei na época, nos Estados Unidos. Não era só uma questão cultural. Tinham leis que estabeleciam esse distanciamento. Então nasceu a Assembly of God, Assembleia de Deus, que não é a mesma que nasce aqui no Brasil, embora tenha o mesmo nome, mas elas não têm ligação institucional. Lá na Califórnia nasce a Assembly of God, que se torna o ramo branco da Rua Azusa, né? E a Church of God, Church of God in Christ, que é o ramo negro. Então, durante muitos anos, uma pessoa negra que recebia o batismo no Espírito na Assembly of God era conduzida para a Church of God, para os negros, para participar lá, porque não podia ficar aqui era igreja de brancos. E vice-versa, se um branco era batizado no Espírito Santo na Church of God, tinha que ir para a Assembly of God. Enfim, uma coisa triste que acontecia na época. Foi assim, né, o pentecostalismo durante quase 50 anos. Tá? Era essa lógica. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Salvação e santificação. 2 processos diferentes pelos quais o verdadeiro crente tem que passar. E mais, um sem o outro fica comprometido. Então, isso é a teologia pentecostal clássica. Tá? 1910, 1920, 1940, 1950. Lá na década de 50, 40 anos depois, surge, a partir desses movimentos pentecostais, um outro movimento literário, que é o que você começou a mencionar. As chamadas Divine Healing, curas divinas. Surge um movimento literário que começa a contestar esse exclusivismo do falar em línguas como evidência inicial. A literatura começa a se perguntar: quem disse que o batismo no Espírito Santo só tem o falar em línguas como evidência? Quando acontecem curas, por exemplo, curas e milagres, isso já é uma manifestação da efusão do Espírito Santo na Assembleia. Então, tanto aqueles que recebem curas como aqueles que oram por elas estão já empoderados do Espírito Santo. E isso já é uma forma de batismo. Então começa a surgir uma literatura. Você percebe que agora é um movimento literário dentro do movimento pentecostal. Entende? Antes o movimento Holiness era um movimento literário interdenominacional, entre várias denominações protestantes. A partir dele, como resposta às perguntas que ele levantava, surge o pentecostalismo. E agora, dentro do pentecostalismo, surge um outro movimento literário. O que é natural, né? O que é natural em qualquer movimento. Você vai vivendo uma experiência e começa a escrever sobre ela. Um escreve um livro, outro escreve um livro, outro escreve um artigo, vai levantando questões. Isso é normal. Só que no mundo protestante, isso tende a virar distinção de denominações, né? Eles se dividem. E a nossa igreja, como ela amarra tudo numa doutrina comum, numa disciplina única, você tem a liberdade de ter movimentos, desde que você esteja respaldado numa base comum, determinada já pela revelação do magistério. Como o protestantismo não tem isso, acaba se tornando uma multiplicação denominacional, vamos assim dizer. E isso começou a acontecer na década de 50. Uma das cabeças desse movimento de cura divina na década de 50, existem várias, tá? Porque a história é bem mais complexa. Eu já gastei bastante tempo aqui contando, e isso porque eu estou pulando muita coisa. Senão a gente não chega na renovação carismática lá nos anos 60. Já estou nos anos 50, pelo menos. Mas aqui no livro, esse Século do Espírito Santo, você vai ver os detalhes. Uma das protagonistas foi a Amy McPherson. Era uma missionária, uma mulher. Ela criou a Foursquare Gospel Message, traduzindo para o português, Mensagem do Evangelho Quadrangular. Foursquare, quadrangular. É quadrangular porque ela pauta a pregação do Evangelho em 4 ângulos, vamos assim dizer, 4 pilares. Então, o que faz um cristão, um crente? A salvação em Jesus Cristo,
coisa que o pentecostalismo clássico, né, já pregava. Então, a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura, seja espiritual ou física. Então, a cura é incluída como um pilar do cristianismo. E a quarta e última convicção, a volta de Cristo. Se uma igreja prega esses 4 pilares, ela já tem a totalidade do evangelho, da mensagem evangélica. Isso para Amy McPherson. A partir do movimento criado pela Amy McPherson, surgem então os movimentos de cura divina. Né? Daí respondendo ao questionamento que você fez, né? E as curas? Aconteciam em Azusa, mas elas não eram consideradas uma evidência de batismo. Isso acontece na década de 50. Aqui no Brasil, o Foursquare Gospel chega já em forma de denominação. Então, aqui no Brasil existe a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, como denominação. E seguindo essa linha da Foursquare Gospel Message, surgem outras denominações naquele período. Tá? Então, naquela época, década de 50, para o início dos anos 60, surge a Igreja Brasil para Cristo, né, que é uma das primeiras aqui no Brasil dessa época. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, que é mais conhecida em muitas cidades do Brasil, do missionário Davi Miranda, é nessa linha do Foursquare Gospel. Então, elas nascem na década de 50 para 60. Acho que a Deus é Amor é de 62, inclusive. Um outro fenômeno que precisa ser considerado é que os anos 60, o que começa a acontecer nos anos 60? Além de surgir um novo ramo no pentecostalismo, que eu já expliquei aqui, né? Tem o clássico e surge o de cura divina. Começa a acontecer um fenômeno que até então não tinha acontecido. Lembra as igrejas históricas? Metodista, anglicana e outras do protestantismo, luterana, episcopaliana, e não só, as históricas no sentido histórico do cristianismo mesmo. Igreja ortodoxa e igreja católica, a nossa. Né? Nesse cenário podemos considerar uma igreja histórica. As igrejas históricas começam a receber fenômenos pentecostais. Isso começa na década de 60. Então, até os anos 60, o que acontecia? Se um membro de uma igreja histórica fizesse experiência pentecostal, ele fatalmente deixava a sua igreja para ir para alguma igreja pentecostal pré-existente. Então, se um luterano fosse num encontro e começasse a falar em línguas e profetizar, etc., não tinha lugar mais para ele na igreja luterana. Ele deixava e ia para uma igreja pentecostal. E mesmo na igreja católica, né, existem muitos relatos de pessoas que faziam experiências de batismo, né, do Espírito Santo, anos 30, década de 20, década de 40, faziam essa experiência com pentecostais, protestantes, e abandonavam a igreja católica, porque não havia espaço para essas manifestações na pastoral, vamos assim dizer, na organização eclesial que nós tínhamos. Mas todos nós sabemos que a década de 60 marca, para nós católicos, a primavera do século XX com o Vaticano II. Então, o Vaticano II, que se encerra em dezembro de 66, 1968 de dezembro, né, na solenidade da Imaculada, 8 de dezembro de 66, o Papa Paulo VI encerra um concílio que já tinha começado lá em 62, com João 23. Durou 4 anos em várias etapas, né? Precisou ser reaberto depois da morte de João 23. E esses 2 grandes santos já canonizados, né? São João 23 e São Paulo VI. Paulo VI foi canonizado agora pelo Papa Francisco. Trazem com o Vaticano II uma abertura teológica, tá? Não espiritual. Eu mostro isso no curso de via carismática que eu mencionei no início da live. Sempre existiram esses fenômenos, só que esses fenômenos eles eram meio que relegados à esfera privada.
Por séculos, na nossa igreja, teve de ser assim. Mas nos anos 60, começa a acontecer o seguinte. Algumas pessoas começam a fazer experiências pentecostais, mas começam a se perguntar, pera lá, será que eu realmente preciso me desligar da minha igreja histórica, onde eu fui batizado, onde eu recebi a fé cristã? Será que eu preciso me desligar para permanecer nessa experiência? Isso é uma pergunta que começou a ser feita na década de 60. Pelos históricos. Históricos aqui põe no balaio todas essas denominações que eu citei. Luterana, anglicana, ortodoxos, católicos romanos, presbiterianos, enfim, batistas, todas as igrejas históricas que já existiam, mesmo antes do pentecostalismo. Então, cada membro dessas igrejas históricas que faz a experiência do batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, começa a fazer o quê? A consultar no arcabouço, né, da sua doutrina elementos que permitam legitimar a experiência. Então, presbiterianos fizeram isso, luteranos fizeram isso. Então, a década de 60 começa a ser caracterizada pelo surgimento de grupos pentecostais, só que dentro das igrejas históricas. Por ser dentro das igrejas históricas, eles preferem não ser chamados de pentecostais, para não ser associados com aquelas igrejas originadas isso, da Rua Azusa e tudo mais. Qual é o termo que eles adotam? Carismático. Então, renovação carismática é um fenômeno de incorporação, né, de adesão, de recepção da experiência pentecostal dentro de uma igreja histórica. O fenômeno é o mesmo, é o fenômeno pentecostal, só que é o fenômeno pentecostal explicado, iluminado a partir da doutrina da igreja histórica em questão. Então, por exemplo, os luteranos também não acreditam em duplo batismo, como nós, católicos. Então, eles dizem, não, essa experiência, tudo bem, pode ser chamada de batismo no Espírito, mas não é um segundo batismo. Deve ser uma manifestação do batismo sacramental, etc. Os luteranos, nesse aspecto, são ainda muito semelhantes a nós, católicos. Agora, a Igreja Católica Romana, a nossa Igreja Católica Romana, historicamente, cronologicamente, foi a última igreja histórica a receber um movimento carismático. Tá? Isso aconteceu em 1967. Existe até hoje nos Estados Unidos um costume, vocês já devem ter visto em filmes americanos, quando você assiste, nas universidades americanas é muito comum os estudantes se reunirem em fraternidades. Padre Douglas, eu vou precisar atrapalhar o senhor um minutinho. Diga. O Instagram ele tem um limite ali de uma Sim, hora. Eu de queria uma hora. perguntar para o senhor se o senhor pode continuar com a gente, porque a aula tá espetacular. Então eu vou encerrar esse, eu já abro o outro para a gente dar continuidade, porque agora, como a gente vai entrar no âmbito católico, é um bom momento para te dar esse corte. Ótimo, ótimo, vamos lá. Tá bom. Pessoal, fica aí com a gente que a gente já volta já.